Bem, vamos começar mais uma aula. Boa noite a todos. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre os processos de reparo e cicatrização. Vocês tiveram as aulas de inflamação, vocês já sabem reconhecer as células envolvidas no processo inflamatório agudo, inflamatório crônico. Nós vamos hoje estudar, é um capítulo final do Hobbes da parte de inflamação, mas ele tem uma importância muito grande para a gente entender como muitas doenças são desenvolvidas a partir de um processo cicatricial defeituoso, patológico. Tá? Então, o que consiste isso? O processo cicatricial e de reparo basicamente é todo o processo que envolve, após a resolução de uma área de inflamação, de uma área de lesão celular, de uma área de necrose tecidual, ali vai ocorrer um reparo tecidual com a deposição de colágeno cicatricial. Então, isso é o que nós vamos estudar hoje, como esse processo acontece. Nós temos alguns conceitos, que devem ser colocados aqui no início da aula. O primeiro deles que eu gostaria de falar é a fibrose. A fibrose ela é considerada uma situação patológica. A fibrose tecidual é aquela que ocorre em consequência de um processo cicatricial e ela tem como principal característica, ela destrói, ela altera a arquitetura tecidual. E com isso nós vamos ter uma alteração na função daquele tecido, daquele órgão, dependendo da intensidade, dependendo da intensidade dessa fibrose. Nós temos aqui o processo cicatricial, que basicamente é a formação de uma cicatriz, também com a deposição de colágeno. Nós temos um processo que antecede a finalização da formação, que é a formação dessa cicatriz, que é a formação de um tecido temporário, que é chamado de tecido de granulação, e nele está uma parte importante do processo cicatricial, que é a organização desse tecido, a sua formação, a sua constituição. A regeneração tecidual, ela pode ocorrer concomitantemente com o processo de cicatrização, mas ela depende do local onde ela está acontecendo, depende do tipo de célula, em que ocorreu a lesão tecidual. Se é uma célula com capacidade regenerativa, nós vamos ter uma possibilidade desse tecido regenerar, mas existem outros fatores que são importantes para que o processo de regeneração ocorra, por exemplo, como a manutenção da arquitetura tecidual da matriz colágeno. Nós vamos entender isso durante a aula. E, por último, a resposta tecidual à lesão, que é tudo que eu falei desde o início, que é uma resposta decorrente da lesão tecidual. Uma lesão tecidual causada por uma necrose, por uma inflamação bacteriana, por uma necrose tecidual decorrente de uma isquemia. Então, naquela região onde ocorreu lesão tecidual, onde ocorreu morte de células, nós vamos ter o reparo tecidual. Nessa imagem aqui, nós temos o tecido normal, e nós temos aqui duas formas de lesão tecidual. Essa do lado esquerdo seria um processo de lesão tecidual superficial, que ocorre apenas morte celular de uma superfície epitelial, por exemplo, como nós estamos vendo aqui. E a membrana extracelular
ou melhor dizendo, a matriz extracelular, ela não foi injuriada, ela não foi lesada. E assim você tem um processo de regeneração completo, sem deposição de tecido colágeno cicatricial, né? Isso ocorre principalmente nas superfícies mucosas, né? Na pele, na mucosa oral, no trato gastrointestinal, onde você pode ter essa lesão superficial, essa erosão do tecido, do epitélio de revestimento. No outro lado, nós temos uma lesão tecidual mais profunda, né, com maior perda de tecido e também com lesão tanto do epitélio quanto do tecido da matriz extracelular. E aí nós temos um processo mais, digamos assim, mais complexo, aonde vai ocorrer a formação de uma cicatriz, ou seja, nessa segunda forma aqui de lesão tecidual, nós vamos ter todas as etapas do reparo tecidual até a completa cicatrização e também vai ocorrer a regeneração desse tecido na superfície. Para a gente entender um pouco como são os processos de reparo e cicatrização, vamos rever alguns conceitos sobre o que é o processo de proliferação e crescimento tecidual, né? No nosso organismo, nós temos órgãos, nós temos tecidos em que o processo de proliferação celular ele ocorre durante toda a nossa vida biológica, né? Ou seja, as células estão constantemente se renovando, enquanto em outros tecidos esse processo de proliferação, de crescimento do tecido, ele já aconteceu durante a vida embrionária e essas células elas permanecem ali e são as mesmas durante toda a nossa vida biológica, ou seja, não há reposição, não há uma nova proliferação ou uma regeneração, uma substituição dessas células por outras células com as mesmas funções. Então, nós temos tecidos que são considerados tecidos com proliferação celular ativa e tecidos onde essa proliferação celular ela não ocorre, né? As células funcionais, como por exemplo os neurônios, nós sabemos que os neurônios não têm capacidade regenerativa. Então, o tecido cerebral ele é formado durante a vida embriológica, né? Durante a fase da embriogênese, durante a fase de maturação, esse tecido ele amadurece e ele permanece com a mesma quantidade de células, com os mesmos elementos celulares, os neurônios, até nós chegarmos ao envelhecimento, até a nossa morte. No caso de um tecido como, por exemplo, a mucosa que reveste os nossos, que é constituída, né, por epitélios e reveste as superfícies mucosas, como por exemplo a mucosa gástrica, a mucosa esofágica, esses epitélios eles são constantemente renovados durante toda a nossa vida, né? Durante todas as fases da nossa vida. Esses epitélios estão sendo reconstituídos e as células desses epitélios elas têm uma vida limitada, uma meia-vida limitada. O melhor exemplo é o tecido hematopoético, né? Ou seja, as hemácias, as plaquetas, os linfócitos e os neutrófilos, eles são constantemente renovados, né, a partir da medula óssea e dos tecidos linfóides, tá? Então, aí nós temos dois tipos de células que formam tecidos diferentes. Nós temos as chamadas células lábeis, que formam essas superfícies mucosas, né, que revestem esses epitélios que constituem essas mucosas. Nós temos também como exemplo de células lábeis as células tronco da medula óssea, né, que são capazes de produzir vários elementos celulares.
E no outro extremo nós temos as chamadas células permanentes ou tecidos permanentes, né? Onde as células que estão presentes nesses tecidos, elas não têm mais capacidade divisora, ou seja, elas não conseguem mais se dividir, entrar em um ciclo celular e produzir células filhas, né? Como é o exemplo dos músculos cardíaco, do músculo esquelético e no sistema nervoso central, os neurônios. Entre esses dois extremos, né, nós temos alguns elementos celulares que eles não entram normalmente no ciclo celular, eles não têm essa capacidade de renovação, mas quando eles são estimulados, quando há necessidade, essas células são capazes de se regenerarem. Ou melhor, elas são capazes de se duplicarem ou de entrarem no ciclo celular, que são as chamadas células estáveis ou tecidos estáveis. É que nós temos um melhor exemplo, é o fígado, né? Os nossos hepatócitos, que têm essa capacidade regenerativa, as células do endotélio vascular e fibroblasto. Que nós vamos ver que esses dois elementos aqui, eles são fundamentais no processo de cicatrização. Aqui nós estamos vendo uma cripta, né? Onde nós temos aqui vários elementos celulares que foram colocados de propósito em cores diferentes, né? E em azul, esse azul claro, nós temos aqui as células chamadas células tronco, né? Que estão presentes numa porção mais profunda das criptas. Então, essas células, elas são capazes de produzirem elementos celulares diferentes, mas que formam, que constituem o epitélio, a mucosa que reveste esse tecido epitelial, essa mucosa gástrica, essa mucosa intestinal. Aqui seria, no caso, uma mucosa intestinal, né? Intestino delgado. Então, vocês vejam que tem a célula responsável pela absorção, a célula caliciforme, a célula neuroendócrina, a célula de Panet, todas elas têm, cada uma delas, aliás, tem uma função distinta, mas elas apresentam uma origem comum, tá? Então, são células lábeis, né? Esses tecidos são tecidos lábeis. E se a gente fosse lá no neurônio, lá no tecido cerebral, na microscopia, nós iríamos encontrar o neurônio, mas ele não teria capacidade de se dividir, de se regenerar. Isso é importante porque quando você tem um processo de necrose no tecido cerebral, aquele tecido ele é completamente substituído por um tecido mesenquimal cicatricial, tá? Além de todo esse processo de regeneração, de atividade proliferativa nos tecidos lábeis, né? Nós temos, controlando todo esse processo, né? Fatores de crescimento tecidual que controlam a proliferação celular, né? Então, no processo de reparo e cicatrização, esses elementos eles são muito importantes como mecanismos de controle, tanto estimulatório quanto inibitório, no processo de cicatrização. Então, nós temos fatores de crescimento que são sintetizados nas células, né? Em fibroblastos, em macrófagos, né? Em células endoteliais, e eles são lançados naquele meio, naquela área, e vão ter um efeito autócrino, um efeito parácrino, para estimular a quimiotaxia de macrófagos, para estimular a migração de fibroblastos, para estimular a proliferação de novos vasos sanguíneos e também efeitos inibitórios para diminuir a atividade inflamatória, diminuir a atividade proliferativa de determinados elementos celulares. Então, esses elementos eles fazem parte de uma verdadeira orquestra, né? Cada um com a sua função, cada um entrando no momento exato que for necessário que ele for estimulado. Então, tudo isso é muito controlado para que não ocorra
defeitos no processo cicatricial. Então, nós temos aqui o fator de crescimento epidérmico, o fator de crescimento do hepatócito, o fator de crescimento endotelial vascular, né? Vale a pena a gente destacar o VEGF, que ele é um importante indutor da vasculogênese e da angiogênese, né? No nosso caso, é a angiogênese, que é a formação de vasos novos, jovens, a partir de vasos neoformados, a partir, desculpe, de vasos pré-existentes, né? A vasculogênese, ela ocorre lá durante a embriogênese, né? Então, o VEGF ele é muito importante no tecido que vai vascularizar, né, todo esse meio, né, em que está ocorrendo o processo de cicatrização. Tá? Sem o VEGF, a ferida ela não vai ser cicatrizada. Aquela área de necrose não ocorre o processo cicatricial. Aqui nós temos outros exemplos, por exemplo, o efeito do FGF, que tem um efeito inibitório no ciclo celular e tem uma atividade fibrinogênica importante, ou seja, o FGF ele estimula o fibroblasto a produzir colágeno, ou seja, ele vai acontecer os seus níveis elevados numa fase mais tardia do processo cicatricial. O TGF-beta, que é um fator de crescimento muito importante, que é produzido por vários elementos celulares, ele também tem um efeito inibitório no ciclo celular, ele tem um efeito inibitório na resposta inflamatória, ou seja, ele reduz, ele deprime a resposta inflamatória, e tem um efeito fibrogênico também muito importante, muito potente. Tá? Então, são vários os elementos, né, os mediadores químicos, para a gente ter uma ideia de como eles funcionam nesse controle do processo cicatricial. Tá? Aqui nós estamos vendo os efeitos autócrinos, os efeitos parácrinos e o efeito de sinalização endócrina, que seria a ação dos hormônios, né, que também são lançados, também são utilizados em alguns processos de regeneração e cicatrização, tá? Mas principalmente esses dois, o efeito autócrino e parácrino, eles são fundamentais na mediação do processo cicatricial. Além disso, além disso, nós temos nós temos receptores na superfície das células alvo, né? Esses receptores eles vão receber estímulos através desses fatores de crescimento que vão se ligar, vão se acoplar a esses receptores na superfície celular dessa célula alvo e vai produzir um efeito estimulatório ou inibitório dependendo desse fator que está que está se ligando a essa célula. Então, tem três, digamos assim, tipos de receptores celulares, mas os receptores tirosina-quinase são aonde você encontra maior interação com esses fatores de crescimento, esses mediadores químicos que são encontrados na resposta no processo cicatricial. Continuando nesse slide, só para a gente entender um pouco como ocorre o processo de regeneração, né, que a gente não falou até agora, e como exemplo, nós podemos dar aqui um exemplo clássico, que é a regeneração hepática. Né? Então, no processo de regeneração hepática, nós temos, em algumas situações específicas, como por exemplo, um paciente que é submetido a uma hepatectomia, ele retira uma parte do seu fígado e doa a outro indivíduo, né? E o seu fígado, vamos dizer, foi retirado 90% do seu fígado ou 50% do seu parênquima para a doação.
aquele tecido que fica no indivíduo, no doador, ele vai começar ele vai iniciar um processo de crescimento, de proliferação celular. Nós sabemos que os hepatócitos são células quiescentes, elas estão no estado de quiescência, no estado de estabilidade, elas não estão em atividade proliferativa. Então, a partir do momento em que ocorre esse estímulo, uma série de citocinas, de fatores de crescimento, vão ter um efeito mitogênico muito potente. Estima-se que cerca de 70 genes estão envolvidos nesse processo de regeneração, né? Isso foi estudado principalmente em modelos experimentais. E aí o hepatócito inicia um processo de proliferação celular para regenerar aquele tecido hepático que foi retirado, tá? Lembrando que nessa situação específica de regeneração hepática de uma hepatectomia, a matriz extracelular ela também vai ser reconstituída, regenerada, os vasos sanguíneos, a matriz de reticulina que está entre as células hepáticas, né? A matriz extracelular que forma o espaço porta, os vasos sanguíneos também vão ser reconstituídos. Então, tudo isso é regenerado. E o fígado volta à sua arquitetura normal, ele preserva a arquitetura. Muitas vezes, o parênquima hepático ele não necessariamente precisa retornar à sua anatomia anterior. Ele pode apresentar uma alteração na conformação da sua anatomia, diminuição de alguns lobos, mas a função do fígado ela volta ao normal, tá? E o que vai determinar isso justamente é quando essa situação de normalidade ela já é garantida, e aí então os hepatócitos voltam a ser células quiescentes. Eles vão diminuindo cada vez mais a sua atividade proliferativa e o fígado volta à sua função normal, tá? Então é um processo que não é rápido, demora semanas, meses para acontecer e é um exemplo de que a atividade regenerativa pode acontecer sem nenhum dano celular, dependendo da causa de como ela aconteceu. Isso é diferente, por exemplo, quando o fígado entra num processo de cirrose, né? Por alcoolismo crônico, por exemplo, a lesão causada pelo vírus da hepatite C, da hepatite B, ou qualquer outro mecanismo tóxico, uma droga, um medicamento que leve a uma lesão intermitente dos hepatócitos, né? Ou seja, essa lesão ela tem que acontecer ao longo de anos, né? Então nós vamos ter nesse mecanismo, nessa situação, nessas situações específicas de dano celular crônico, nós vamos ter morte de hepatócito, nós vamos ter destruição da matriz extracelular e, consequentemente, a deposição de tecido fibroso cicatricial, né? A arquitetura do fígado ela fica alterada, né? Ela evolui para um estado de fibrose, né? Essa fibrose ela vai permear tanto os hepatócitos quanto os espaços porta, e aí vai ocorrer uma perda da função do fígado, uma insuficiência hepática decorrente da fibrose. Tá? Aqui é um exemplo de um fígado que foi feito uma hepatectomia, né? Isso aqui é uma imagem de uma tomografia, né? Vocês veem. Nós temos aqui o fígado que foi retirado e a regeneração que aconteceu do parênquima que ficou, que permaneceu no indivíduo, né? Então, vocês vejam que o fígado ele aumentou de tamanho, mas não necessariamente ocorreu a regeneração daquela área que foi feita a hepatectomia, tá? Então, para isso acontecer, para ocorrer essa evolução e finalizar esse processo, demora meses para isso, tá? Vamos continuar.
Vamos agora entender um pouco da função ou das funções da matriz extracelular e como ela é constituída. A matriz extracelular, ou MEC, né, como ela é conhecida, ela é constituída por 3 grupos de elementos celulares ou elementos químicos ou elementos moleculares, né? Nós temos aqui a matriz que é constituída pelas proteínas estruturais. Nós temos a matriz que é constituída por moléculas de adesão e a matriz constituída por um tecido mais frouxo, um tecido mais, digamos assim, flexível, né? Que são os proteoglicanas e o ácido hialurônico. Dependendo do local, dependendo da função, a matriz extracelular ela vai ter esses 3 componentes em proporções diferentes, né? Por exemplo, em algumas situações nós temos uma matriz mais colágena, uma matriz mais resistente, né? Uma matriz mais firme, em que a resistência, a tensão, a durabilidade, ela é a sua função mais importante. Em outros locais, essa matriz ela precisa ser mais flexível, ela precisa ter um grau de flexibilidade para amortecer o impacto das articulações, do peso do indivíduo. E em outra situação, essa matriz é constituída por elementos proteicos que vão manter a coesão dos elementos celulares uns com os outros e com a matriz, e assim permitir que haja o funcionamento daquele tecido de forma mais correta possível. Tá? Então, nós temos o colágeno fibrilar, nós temos elastina, fibrilina, fibras elásticas que constituem essas proteínas estruturais fibrosas. Nós temos aqui as proteínas de adesão, que são as glicoproteínas, né? Que tem um grupo grande de glicoproteínas aí dentro dos epitélios, em contato com várias células, né? E os proteoglicanos e ácido hialurônico, que é essa matriz mais rica em água, né? Ela tem uma celularidade menor, ela é uma matriz mais rica, né? De elementos fluidos, né? De elementos que têm essa flexibilidade. A matriz intersticial, né? Seria, se a gente fosse agrupar de acordo com digamos assim, a localização, a função, nós temos a matriz intersticial que ela preenche, né? Ela preenche todos os espaços entre as células e forma todo o nosso tecido conjuntivo, tá? Ela está entre os epitélios, ela dá o suporte aos vasos e aos músculos e ao músculo esquelético, ao tecido muscular, ao tecido ósseo, né? Ela é sintetizada principalmente por células que estão constituindo essa matriz, que são as células mesenquimais, onde o nosso principal representante seria o fibroblasto. E são esses constituintes aqui: colágeno, fibrilar, não fibrilar, os proteoglicanos, o ácido hialurônico, a elastina, né? Todos eles formam essa matriz intersticial. E a membrana basal, ela é um outro tipo de matriz extracelular que está presente na parte mais basal dos nossos epitélios, das nossas mucosas, né? Ela está organizada em torno das células epiteliais, das células endoteliais também, células musculares lisas e forma uma chamada membrana basal. Então, nós temos a matriz intersticial, que é constituída por aqueles elementos proteicos que eu falei, por células mesenquimais também, e nós temos a membrana basal, que é essa capa, né, de revestimento dos epitélios, dos vasos sanguíneos, aonde as células ficam ancoradas, presas, e elas têm uma grande interação com essa membrana basal.
ela é sintetizada pelo próprio epitélio, né? Ela é, digamos assim, reconstituída, né? Renovada, e ela forma uma trama, uma malha delicada, como se fosse uma rede que vai revestindo toda a estrutura desse epitélio. Ela é constituída principalmente pelo colágeno tipo 4, não fibrilar, né? E a laminina. Aqui nesse exemplo, nós temos nesse slide aqui uma mostra de como é constituída a membrana basal. Aqui vocês estão vendo os elementos proteicos, né? As estruturas moleculares que formam o colágeno tipo 4, essa molécula grande, né? Essa macromolécula que a gente está vendo aqui. Nós temos os proteoglicanos, nós temos a laminina também, que é essa molécula que tem, digamos assim, ligações com o colágeno. E aonde elas estão localizadas? Justamente nesse feixe, né? Mais, digamos assim, com a cor mais vermelho, rosa, alaranjada, né? Que reveste, por exemplo, esse vaso e essa membrana basal aqui, que está onde estão assentadas, ancoradas, desculpem, esses elementos celulares, tá? Curioso é que existem essas estruturas como se fossem presilhas, né? Que ligam, conectam uma célula epitelial à membrana basal, que é nada mais, nada menos do que as moléculas de adesão, as integrinas, né? Por exemplo, que fazem parte também dos elementos da matriz extracelular, tá? Então, essas moléculas de adesão elas vão existir em vários locais, tanto aqui na superfície epitelial, ancorando essas células, nas células endoteliais, e elas são fundamentais no processo de regeneração, no processo de cicatrização, porque elas vão servir como guias, né? Como trilhos de trem, aonde essas células vão ser regeneradas e vão seguir aquele caminho exato para que seja reconstituído o tecido com as mesmas características funcionais do tecido lesado. Quando essa matriz, essas células, moléculas de adesão, essa membrana basal, ela é destruída, ela é perdida, então aí nós vamos ter um processo cicatricial, mas sem regeneração, apenas com a deposição de uma matriz colágena cicatricial, tá? Vamos continuar vendo aqui o resto da matriz extracelular. Então, nessa outra parte aqui, vocês vejam que nós temos aqui o epitélio, as integrinas, e aqui nós temos um novo elemento, que é os fibroblastos, que são essas células em formato que a gente chama fusiforme, né? Os fibroblastos, eles sintetizam as moléculas de colágeno, mas eles também têm uma grande interação com essa matriz intersticial, essa trama de tecido de células como colágeno, fibrilar, elastina, que fazem parte da matriz intersticial. Lembrem-se que nós temos o colágeno tipo 4, que faz parte da membrana basal como principal constituinte, e os colágenos fibrilares, que fazem parte da constituição da matriz intersticial. Tá? Então, só num detalhe maior aqui, vocês observem que o citoplasma do fibroblasto ele tem áreas que ele se acopla, né? Ele se liga a essas moléculas que estão na matriz, tá? Então, é uma estrutura que ela está toda conectada, né? Através de moléculas de adesão, através de ligações com o citoplasma das células. Aqui nós estamos vendo 4 exemplos de matriz extracelular, né? Nós temos, por exemplo, esse lado aqui, uma matriz celular mais, que a gente chama frouxa, né? Com menos deposição de colágeno e mais celular, ou seja, com mais elementos celulares. Essa matriz é uma matriz que a gente chama embrionária ou imatura, é aquela matriz extracelular que existe durante o desenvolvimento fetal, durante o crescimento do feto.
Aqui nós temos uma matriz extracelular rica em fibras elásticas, né? Ou seja, é uma matriz onde você tem uma função importante de dilatação e contração, né? Ou seja, ela precisa ter uma elasticidade maior, e é justamente a que ocorre no tecido da areola mamária, né? Então, vocês vejam que ela forma uma trama de células, ela é menos celular. Aqui é uma matriz extracelular que ocorre, por exemplo, no tecido conjuntivo, né, da nossa pele, né, na derme, e ela é constituída também por fibroblastos e fibras elásticas e colágeno, tá? E essa matriz aqui bem mais organizada, né, como se tivesse passado uma régua nela, né, é uma matriz mais densa que é muito encontrada nos ligamentos, nos tendões que inserem os músculos ao tecido ósseo, tá? As articulações, por exemplo. Então essa matriz ela também tem uma força tênsil muito grande e ela tem uma capacidade também de elasticidade. Então, são exemplos de matrizes, né, que existem no nosso organismo. Vamos agora entrar, já que a gente fez uma pequena revisão sobre matriz extracelular, mediadores químicos, né, fatores de crescimento, moléculas de receptoras, o que são as células em atividade proliferativa, quais são as células que não se regeneram. E aí nós vamos entrar no processo de cicatrização. Então, a cicatrização, como o próprio nome diz, é um processo ou uma resposta fibroproliferativa, ou seja, onde vai ocorrer proliferação celular e deposição de tecido colágeno, aonde não há restauração, regeneração tecidual. Então, nas áreas em que ocorre o processo de cicatrização, você não tem ali regeneração. Você pode ter regeneração associada a um processo cicatricial, mas em outras áreas, em outro tecido adjacente a essa área de cicatrização, como, por exemplo, as cicatrizes que ocorrem na nossa pele, né? Muitas vezes a derme abaixo da pele, ela é submetida a esse processo cicatricial, a essa deposição de tecido colágeno, mas o epitélio, a epiderme, ela consegue regenerar e cobrir essa área cicatricial. Mas você se percebe que existe ali um tecido colágeno diferente, cicatricial, abaixo daquele epitélio regenerado. Nós temos aqui várias etapas do processo de cicatrização, né? Começa com a finalização da resposta inflamatória, né? Com o enxugamento, a redução de toda aquela atividade inflamatória que vocês já conhecem, né? As citocinas inflamatórias, as alterações vasculares, o edema, né? Tudo aquilo vai diminuindo com o passar do tempo e vai sendo organizado um outro cenário, que é o cenário do processo cicatricial. E aí entra uma célula muito importante, que é o macrófago. O macrófago que tem uma função também na finalização da resposta inflamatória, retirando os restos de células mortas, né? Esse macrófago ele também é um importante mediador químico, produzindo vários fatores de crescimento, fatores quimiotáticos. Ele regula vários elementos celulares que são fundamentais no processo cicatricial, como, por exemplo, o fibroblasto, a angiogênese, né? Ele tem uma atividade também na produção de colágeno, ou seja, ele estimula tanto a proliferação de fibroblastos, quanto ele estimula que o fibroblasto sintetize mais colágeno. A angiogênese, né, que é um processo também importante durante o processo cicatricial, que ela vai se acentuando cada vez mais, ela chega num nível máximo de proliferação vascular,
e depois ocorre uma redução. Esses vasos neoformados eles vão diminuindo à medida que o colágeno vai sendo depositado gradativamente, progressivamente, naquela área da cicatriz. O tecido de granulação é justamente esse tecido que é constituído por vasos neoformados, muito edema, ainda uma resposta inflamatória remanescente, né, da atividade inflamatória que aconteceu, presença de muitos macrófagos e também de fibroblastos. Mas a produção de tecido colágeno ainda é muito pequena, ou seja, é um tecido frouxo, é um tecido edemaciado que vai preencher aquela área da cicatriz, aquele espaço onde nós vamos ter finalmente a produção do colágeno, né? Com o passar do tempo, esse tecido de granulação ele é substituído gradativamente por uma matriz colágena que vai sendo aos poucos, gradativamente, progressivamente, aumentando, né, a sua deposição à medida que o fibroblasto vai sintetizando e nós vamos ter um processo de remodelação, né? Numa fase mais tardia, nas últimas semanas antes da finalização do processo cicatricial, essa remodelação ela vai ajustar a quantidade de colágeno que vai preencher aquela área da ferida, aquela área do processo cicatricial, tá? E por último, quando ocorrer a remodelação, nós vamos ter a contração e a resistência da ferida. A resistência é dada justamente quando você tem o nível máximo de concentração de colágeno, né? Aí diminui os elementos celulares, os vasos também diminui a quantidade, né? Eles permanecem só os vasos suficientes para irrigar aquele tecido e ocorre a contração daquela ferida. Muitas vezes as bordas da ferida, elas são distantes e elas precisam ficar mais próximas para que ocorra o processo completo da cicatrização, tá? Ou seja, a contração da ferida. E aí nós temos a função de uma célula importante que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, ainda falando sobre angiogênese, a angiogênese, como eu já disse, ela é estimulada pela liberação do VEGF, ela ocorre a partir de vasos pré-existentes que estão ali em volta da área cicatricial, ocorre o estímulo de células precursoras endoteliais que estão presentes na medula óssea, essas células migram para a área do processo cicatricial e, estimuladas pelo VEGF, elas vão produzir novas células endoteliais e o brotamento de novos vasos a partir desses vasos pré-existentes. O VEGF também vai estimular a angiogênese por outros mecanismos, né? E é um processo complexo, é um processo demorado, porque esses vasos eles surgem numa fase muito imatura, muito embrionária, né? E eles vão amadurecendo e se guiando para produzir uma rede de vasos sanguíneos dentro da área do processo cicatricial. Aqui nós temos um exemplo, né? As células precursoras endoteliais, elas migram, né, para a área onde está ocorrendo a cicatrização e a partir disso elas vão estimular esse vaso pré-existente a produzir um brotamento que vai levar a irrigar toda essa área de necrose ou essa área em que está ocorrendo o processo cicatricial. E vão formar capilares e vasos muito jovens. Então, nessa fase inicial de maior estímulo da ação do VEGF, é onde ocorre a formação do tecido de granulação. Tá? Então, é uma fase inicial do processo cicatricial. Aqui, quando você tem a maior quantidade de vasos sanguíneos, a quantidade de colágeno é oposta. A concentração de colágeno é mínima. Né? Você tem mais elementos celulares e menos elementos da matriz extracelular.
Por quê? Isso precisa ser preparado, ser organizado, ter uma base bem feita para que o colágeno seja depositado ali. Novamente, né? O broto vascular se formando, né? Isso aqui nós estamos mostrando de uma forma mais didática para vocês, né? Mas são processos complexos, né? Que exigem vários mediadores químicos, dentre eles o VEGF. Tá? E aqui, quando ela se transforma numa matriz, numa rede vascular mais madura. Com a formação da cicatriz, né, nós também temos a migração e a proliferação de fibroblastos, ou seja, não é só a rede vascular que vai migrar para aquela região da cicatrização, vai produzir brotos e novos vasos sanguíneos. Ocorre também a vinda, né, a atração, né, de fibroblastos para aquela região, e esses fibroblastos também são estimulados a se proliferarem, ou seja, o fibroblasto, como a célula endotelial, são células quiescentes e, através de fatores de crescimento, como nós vimos lá no hepatócito, eles entram em atividade proliferativa, ou seja, é preciso aumentar o número de fibroblastos no processo cicatricial daquela área para que ele produza a maior quantidade possível de colágeno. Lógico que tudo isso dentro de um controle de mediação por mediadores químicos, por fatores inibitórios e estimulatórios. Então, vai ocorrer a deposição de colágeno dentro da matriz e a formação da cicatriz, né? Com o passar do tempo, com a evolução do processo cicatricial, essa cicatriz ela vai se tornando mais colágena, menos vascular e menos celular. E é necessário que ocorra um processo de remodelação tecidual. Essa remodelação é para impedir que o tecido colágeno seja depositado em excesso ou se esse tecido colágeno seja depositado de maneira insuficiente. E para isso nós temos, quando há um excesso, para controlar esse excesso de tecido colágeno, nós temos a liberação de metaloproteinases, né? Que são enzimas proteolíticas, são grupos de enzimas que são liberadas também pelas células inflamatórias, por macrófagos também, e elas vão equilibrar esse colágeno, remodelando, né, para que ele preencha de maneira uniforme e suficiente a falha, aquela área da cicatriz. Tá? Quando ocorre a cicatrização, né, finalmente, então a cicatriz fecha e você tem ou não ali a regeneração de uma parte daquele tecido, né? Vamos imaginar que essa cicatrização ocorra no tecido muscular esquelético, no tecido muscular cardíaco, no tecido pulmonar. Então, essa cicatrização nesses órgãos, ela vai ter um efeito deletério na função, né? Se não ocorrer regeneração concomitante, essa cicatrização vai produzir uma cicatriz colágena inelástica e vai levar à fibrose daquele órgão, né? Se ela conseguir evoluir para algo maior, mais acentuado, tá? Então, se nós imaginarmos como exemplo didático aqui para nós entendermos melhor, a cicatrização em uma ferida cutânea, né, nós vamos ter dois tipos de processo cicatricial. A cicatrização por primeira intenção e a cicatrização por segunda intenção. A por primeira intenção é aquela cicatrização onde a ferida é feita geralmente de maneira linear e as margens elas são próximas, né? Elas não estão opostas, eu digo, elas são opostas, mas elas são próximas uma da outra, né? E com isso você tem uma menor perda tecidual, há uma menor formação de tecido de granulação e também uma menor deposição de colágeno. Ou seja, é um processo cicatricial mais rápido, né?
Isso ocorre aonde? Na ferida operatória, nas suturas, né? Onde você aproxima as bordas da ferida e ali você tem um mínimo de lesão. É aquela lesão feita por um bisturi, por uma lâmina de bisturi. Tá? Então, essa é a cicatrização por primeira intenção. A cicatrização por segunda intenção é a que ocorre na maioria dos casos, né? Quando você tem a entrada de um corpo estranho, quando é uma ferida feita por um abscesso, por uma infecção bacteriana, por uma úlcera, né? Por um trauma, né? Onde você tem uma maior perda de substância, de tecido, e é uma cicatriz geralmente irregular, profunda, aonde as margens são muito distantes umas das outras. E então, nessa cicatriz, nessa ferida cutânea, nós vamos ter uma deposição maior de colágeno, nós vamos ter uma demora maior no processo cicatricial. Tá? E com isso, você tem a chamada cicatrização por segunda intenção. Tá? Nesse processo cicatricial por segunda intenção, é necessário que tenha uma resistência maior da ferida, né? Nós vamos entender isso, por que tem que ter essa resistência, ou seja, o colágeno ele vai ter que se depositar de maneira mais, digamos assim, mais intensa, né? A formação de colágeno tem que ser mais bem feita, mais controlada, e a contração da ferida tem que ocorrer em muitas vezes, né? Para que ela feche normalmente e não ocorra a sua deiscência. Vamos entender aqui um pouco dos fatores que prejudicam, né? Que podem prejudicar o processo cicatricial. Aí nós temos aí uma gama de fatores que podem atrapalhar, né? Desde fatores locais até fatores sistêmicos. Aqui, por exemplo, fatores locais, nós temos a presença de um corpo estranho, a associação de uma infecção bacteriana, né? Produzindo mais necrose, produzindo mais morte celular, mais lesão tecidual, e também impedindo que todos aqueles fatores, né, mediadores químicos, fibroblastos, novos vasos, façam o seu papel, né, dificultando o processo cicatricial. Fatores mecânicos, por exemplo, uma ferida que é numa área onde você tem uma dobra, né, do nosso corpo, onde ela se movimenta muito, ou é uma região que tem uma diminuição na quantidade de vasos sanguíneos, do fluxo sanguíneo, né? No paciente que está no leito hospitalar, as chamadas úlceras de decúbito, é muito comum. Você tem ali o fator mecânico do próprio peso do corpo, pressionando a úlcera e tornando-a isquêmica, né? Ou seja, não tem irrigação sanguínea suficiente e, consequentemente, dificultando localmente o processo de cicatrização, tá? O tamanho, a localização da ferida, né? Como eu já falei. E sistêmicos nós temos aqui desde fatores nutricionais, indivíduos desnutridos, né? Indivíduos com doenças crônicas que consomem, né, as energias do indivíduo. Se não houver uma reposição proteica, se não houver uma alimentação adequada, o indivíduo entra no quadro de desnutrição e isso vai dificultar em muito o processo cicatricial, né? A condição metabólica desses indivíduos, existem doenças como câncer, por exemplo, que aumenta o metabolismo, a taxa de metabolismo do indivíduo, isso dificulta também. As alterações, as insuficiências circulatórias, como no diabetes, né? As úlceras de extremidades, as isquemias que ocorrem nas extremidades dos pacientes diabéticos, elas dificilmente cicatrizam, elas se transformam em feridas, em úlceras volumosas, né? Extensas, devido a essa dificuldade de essa dificuldade de circulação, de proliferação vascular. Os vasos sanguíneos, eles são insuficientes, eles são doentes no paciente diabético. A ação de hormônios, como por exemplo os glicocorticoides, que suprimem, diminuem
produção de colágeno, né? Eles dificultam, eles retardam o processo cicatricial, diminuindo a concentração de colágeno na ferida, tá? Vamos ver agora alguns fatores sistêmicos. Vamos ver agora complicações que podem acontecer no processo cicatricial da ferida cutânea. Então, nós temos, em algumas situações, uma insuficiência de tecido colágeno, né? Ou a cicatrização, ela evolui de forma insuficiente, deficiente, e ocorre uma deiscência. Isso é muito comum em pacientes que foram submetidos a uma laparotomia, uma cirurgia abdominal, e ocorre um aumento da pressão intraabdominal, e esse aumento pode prejudicar, né, o processo cicatricial, dificultar a proximidade das bordas da ferida e ocorrer uma deiscência. Ou o indivíduo pode ter uma dificuldade na síntese de colágeno, um indivíduo que, por exemplo, faz uso de glicocorticoide cronicamente, ele poderá ter uma formação deficiente de cicatriz, né? Por outro lado, nós temos aqui uma produção excessiva de colágeno, de componentes do processo de cicatrização, que é o exemplo mais clássico, o queloide e a cicatriz hipertrófica, né? Ou seja, aqueles mecanismos de controle das metaloproteinases, nesses pacientes eles estariam defeituosos, né? Ou não se sabe ainda qual é o mecanismo exato que leva à formação do queloide, que seria esse excesso de colágeno extrapolando os limites da ferida, né? E o indivíduo fica com um aspecto da cicatriz meio tumoral. A cicatriz ela produz uma massa, né, que é visível externamente. A formação de contraturas ela ocorre principalmente em pacientes que sofreram grandes queimaduras, principalmente em extremidades, né? Durante o processo cicatricial, se aquela ferida da queimadura ela não for tratada de forma adequada, né, vai ocorrer uma deposição de colágeno naquela região, na superfície, né, daquela queimadura, e ela vai promover uma cicatrização inelástica, né? E o indivíduo vai ter dificuldade nos movimentos, por exemplo, se isso acontecer nas mãos, e a formação de contraturas, de sequelas decorrente desse processo cicatricial. E a fibrose, que sem dúvida é o pior de todos, né? Quando a cicatrização ela não é ordenada, ela não obedece essas regras, ela não tem um começo, meio e fim, né? E você tem um estímulo lesivo crônico, como eu já falei, no caso da cirrose hepática, o uso abusivo de álcool, o vírus da hepatite lesando cronicamente aquele tecido e esse processo cicatricial acontecendo continuadamente, levando a algo mais grave, que é a fibrose, né? Aí nós temos as pneumoconioses, a cirrose hepática e a artrite reumatoide. Vamos agora mostrar alguns exemplos. Aqui nós estamos vendo a cicatrização por primeira intenção, né? Vocês vejam que aqui é a pele normal, o epitélio, a superfície epitelial, e aqui nós temos uma ferida operatória feita por bisturi, com um trajeto bem delineado, né? Aqui ocorre uma perda mínima de tecido, vai ocorrer a vinda de atividade inflamatória, a formação de um tampão hemostático, né? E logo na primeira semana, nos primeiros 5 dias, já ocorre a deposição de colágeno, migração de novos vasos, de fibroblastos, macrófagos, produzindo já um tecido de granulação aqui na derme. E o epitélio ele começa a regenerar a partir da proliferação da membrana basal, que é essa faixa azul, tá? E dentro de algumas semanas nós vamos ter a regeneração epitelial da epiderme, e embaixo daquele epitélio nós vamos ter uma cicatriz colágeno cicatricial,
aqui com essas células horizontais que são chamadas de miofibroblastos, tá? Esses miofibroblastos eles vão ser importantes para permitir a contração permanente daquela ferida e a sua resistência, tá? Então essa resistência é impedir que a ferida se rompa novamente e ocorra a sua deiscência, tá? Aqui já seria uma cicatrização por segunda intenção, né? Vocês vejam que a lesão ela é maior, as bordas da ferida elas são mais afastadas, né? Nós temos aqui uma perda tecidual maior de tecido da matriz, da derme. Nós vamos ter também um processo regenerativo, porque se trata de pele, mas se fosse, por exemplo, em um tecido como o cérebro, você não teria atividade regenerativa, tá? Mas é um processo que leva mais do que algumas semanas, leva meses para finalizar. A cicatriz ela é maior, né? A deposição de colágeno ela é maior e você tem uma contração maior dessa ferida, tá certo? Então aqui mais ou menos o que ocorre na cicatrização por primeira e por segunda intenção. Aqui um exemplo de uma cicatrização por segunda intenção. Vejam que a ferida tem bordas bem afastadas, né? Tem ainda material purulento aqui na base dessa ferida, né? As bordas hiperemiadas, ainda tem atividade inflamatória. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui é um exemplo de uma úlcera, tá? De um epitélio escamoso aqui do lado. Vocês vejam que a base da úlcera, ela retirou completamente o epitélio escamoso que deveria estar revestindo essa região. O processo lesivo, né, o agente agressor, que pode ser uma bactéria, pode ser, por exemplo, refluxo gastroesofágico, o ácido clorídrico destruindo essa mucosa esofágica, né? Se a gente se imaginar que isso aqui seja o esôfago, ele mantém essa úlcera aberta, em atividade. Então, nós vamos ter na base da úlcera uma grande quantidade de colágeno sendo depositado. Nós vamos ter numa porção mais próxima da base tecido de granulação, mas não há condições de regenerar, tá? Mesmo que esse epitélio ele tente regenerar aqui pelas extremidades, o agente lesivo ele continua agredindo e essa úlcera permanece dessa forma, né? Ao mesmo tempo que você tem um processo cicatricial, você tem a agressão contínua dessa base da úlcera e com isso nós vamos ter a fibrose de toda essa parede, né? Dessa mucosa esofágica ou mucosa gástrica. Aqui outra lesão ulcerada, esse aqui já é mucosa gástrica, é uma úlcera péptica, né? Vocês vejam que é uma lesão extensa, né? Aqui tem epitélio e aqui tem epitélio, mas essa área aqui toda é desnuda, ocorreu uma perda do epitélio, provavelmente por um agente agressor. Vamos imaginar uma gastrite por H. pylori que se transformou numa úlcera péptica. Então, a base dessa úlcera, ela tem uma base de tecido colágeno, né, cicatricial. E esse tecido, dependendo da intensidade do processo, dependendo da continuidade, ele vai envolvendo todas as camadas desse órgão e pode chegar até a serosa, destruindo, por exemplo, a camada muscular. Tá certo? Então, aqui já um exemplo de uma complicação de um processo cicatricial com formação de fibrose. Aqui nós temos um tecido de granulação, né? Como ele está presente, né, na maioria dos processos cicatriciais. É um tecido frouxo, com muitos vasos, né, como vocês estão vendo aqui, né? Eu estou marcando aqui no point laser, né? Muito edemaciado, são essas áreas claras. E observe que esse tecido também tem uma atividade inflamatória muito grande. Quando a gente passa mais detalhes, vocês vejam que tem uma grande quantidade de vasos e essas células alongadas são os fibroblastos, né? Que ainda estão naquela fase
de estímulos sendo proliferados, em atividade proliferativa, sendo atraídos para essa região. Então, nessa fase do processo cicatricial, ainda é uma fase inicial. Aqui seria uma fase mais tardia, né? O epitélio aqui em cima já regenerado, mas observe que nessa fase, nessa região mais profunda, a cicatriz ela tem uma maior densidade, uma maior concentração, deposição de colágeno, e os vasos diminuiriam, ou seja, aquela angiogênese que é intensa no início, ela começa a diminuir e esses vasos começam a deixar de existirem, né, e vão sendo substituídos por vasos mais resistentes. Aqui é um exemplo de uma cicatrização por primeira intenção. Veja um trajeto linear e a borda da ferida ela é muito próxima, né, com perda mínima de tecido. E aqui nós estamos vendo o final daquela lesão ulcerada que eu mostrei no dorso da mão. Observem que o epitélio regenerou, né, por cima, mas como é um colágeno cicatricial, ele é um colágeno mais pálido, menos vascular. E vai aparecer na pele desse indivíduo uma área retrátil, endurecida e mais pálida devido a esse colágeno cicatricial. Ou seja, a derme dele não foi regenerada, porque a perda tecidual foi tão intensa que não permitiu isso. Isso aqui é um processo cicatricial que é muito comum em pacientes que são submetidos a vários processos de cirurgia abdominal. Nós chamamos isso de aderência, né, entre as vísceras. Esse aqui é um fragmento de fígado cortado transversalmente. E vejo que a cápsula desse fígado ela tem aderências fibrosas com o diafragma. Isso não é normal, não deve acontecer, tá? Isso acontece porque a manipulação da cavidade abdominal, os processos de peritonite, né, inflamatórios, eles estimulam a atividade cicatricial. E se isso acontecer, por exemplo, entre as alças intestinais, nós vamos ter essas aderências, porque vão se formar faixas de tecido fibroso entre as alças intestinais, que vai dificultar o peristaltismo, vai dificultar o funcionamento desses órgãos, vai causar dor, né, e outros sintomas. Aqui seria um exemplo de uma área de necrose do músculo cardíaco. Aqui a gente está vendo um corte de músculo cardíaco, músculo papilar, e isso aqui é uma área de infarto, né, que é uma área de necrose coagulativa. Então, com o passar do tempo, essa área aqui mais escura, com essas áreas amareladas necróticas, ela vai ser substituída por uma área de cicatriz colágena, com retração, com disfunção. Tá? Então, no órgão nobre como o coração, imagino que vai acontecer se essa cicatrização, se esse infarto for muito extenso, né? Nós vamos ter uma área extensa do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, disfuncional. E aqui o exemplo do fígado cirrótico, que eu já falei para vocês, né? Esses nódulos aqui são nódulos regenerativos e essas áreas deprimidas, mais pálidas, são áreas de cicatrização. Então, você veja que o fígado ele perde completamente a sua arquitetura. Aquela superfície lisa, homogênea, ela é substituída por essa superfície multinodular, bosselada, como a gente chama. E a consistência do fígado ela fica mais fibrosa. E aqui um detalhe da microscopia, né? O que está aqui em vermelho são ilhas de hepatócitos em atividade regenerativa e o que está em azul é o colágeno proliferado com vasos, né? Aqui destruindo o parênquima hepático. Então, isso aqui é um exemplo de uma fibrose, né? Um processo de fibrose dentro do fígado. Aqui o queloide, né? Vocês observem como ele perde os limites da área de cicatrização, né? E forma essas massas tumorais, que são nada mais, nada menos do que excesso de colágeno que se forma, que se deposita, como nós estamos vendo aqui. Um colágeno de padrão cicatricial, inelástico, levando a essa deformação. Aqui a mão em garra, né?
que é decorrente de uma contratura, né, devido a uma queimadura extensa nessa região aqui. Ou seja, o colágeno cicatricial que se formou em toda essa área, ele retraiu e produziu essa dificuldade de mobilidade, da flexão da mão. Isso é devido a uma má condução, né, um má tratamento durante a fase mais aguda da queimadura. E por último, pessoal, nós estamos vendo aqui nesse slide tudo o que nós falamos até agora, né? Então aqui nós temos a injúria celular, né? A lesão celular que vocês viram lá no início do curso, com a resposta vascular, com a resposta inflamatória, né? Vamos imaginar que essa lesão ocorreu a sua retirada, ela foi debelada, foi curada, né? O tecido parenquimatoso, se a lesão ela for superficial, né? Se for uma arranhadura na pele, se for aquela lesão superficial que eu mostrei lá no início dos slides, acometendo só o epitélio, nós vamos ter um processo de regeneração completo da estrutura daquele tecido, daquele epitélio, né? Aqui nós temos exemplo, regeneração hepática após hepatectomia, lesões superficiais da pele, reabsorção de exudato numa pneumonia lobar. Tá? Ou seja, ocorre regeneração completa do órgão, não ocorre deposição de colágeno. Tá? Do outro lado, nós temos o reparo. Quando nós temos reparo, nós temos cicatrização, que pode estar ou não associada à regeneração. Mas o colágeno vai estar depositado, colágeno cicatricial. E ela ocorre quando há lesão da matriz extracelular, né? Você tem morte celular, necrose coagulativa, necrose liquefativa, abscesso, destruição tecidual, você tem a perda da matriz extracelular, consequentemente vai ocorrer deposição de colágeno cicatricial, né? Infarto do miocárdio, cicatrizes profundas, né? Na pele, as cicatrizes por segunda intenção. Quando aqui no outro extremo, quando nós temos uma persistência, uma permanência do processo de lesão, né? Aquele tecido ele vai sendo lesado, destruído aos poucos, é regenerado, se forma tecido de granulação e novamente ele é lesado de novo, né? Então, aí nós vamos ter a fibrose, né, que ocorre no exemplo mais clássico que eu falei, na cirrose hepática. Também ocorre na pancreatite crônica e em diversas doenças que vocês vão encontrar na clínica, né? Então, as patologias crônicas com destruição das articulações, da pele, do parênquima pulmonar, do parênquima pancreático, do rim, elas estão sempre acompanhadas de fibrose, né? A fibrose é que leva a essa perda de função do órgão e a não regeneração. Mas, lógico, o estímulo lesivo tem que estar lá, permanente, né? Quando ele cessa, aí nós vamos ter a finalização do processo cicatricial. Tá bem? Então, era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.